escrita e a leitura fazem parte da vida das crianças e quando a escola incentiva, os horizontes de criatividade se ampliam. Hoje, na Roda de Saberes, vamos conversar com jovens escritores. E até porque a leitura e a escrita fazem parte da vida dessa gente jovem que já está fazendo muita história. Com a gente hoje, Guilherme Bianchim de Camargo, estudante e autor de Os Guardiões de Termilha, volume 1, 2 e 3. Emily Polly, autora de Uma Luz Entre as Trevas, De Volta ao Paraíso e O Poder do Amor. Também com a gente, a professora Bruna Borges, que é professora do Colégio São Carlos e coordenadora do projeto Escritores Mirins. E claro, para nos encantar ainda mais com a gente, Ana Júlia Scopel, que é a loirinha, a aluna do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio São Carlos, e a Isabelle, que está com um laço vermelho lindo no cabelo, Isabelle Vitória Dutkevzi, depois ela diz direitinho, aluna do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio São Carlos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Guilherme, quero saber qual é a tua experiência de escrita, como você começou a dar os primeiros passos como escritor? Bom, acho que antes de começar a escrever, como eu sempre digo, antes de ser um escritor, todo escritor ele tem que ser um bom leitor. Tanto que o projeto que fizeram com as meninas ali é muito, muito legal. Até por levar a literatura para as crianças, para mostrar como isso pode ser bom. Eu comecei lendo muito, tive muita sorte que meus pais me incentivaram isso desde pequeno. Infelizmente, conheço muita gente que os pais não leem e por conta disso acabam não lendo também. Mas eu tive sorte, fiquei muito feliz, meus pais sempre leram desde pequeno, eu sempre via eles lendo pela casa. Então, comecei a ler, mais ou menos aos 7 anos, tive meu primeiro livro de fantasia e isso me fascinou. Até que quando eu tinha uns 13 por ali, eu comecei a pensar, cara, se esses autores, os meus ídolos da literatura conseguem, por que eu não poderia conseguir? Então, inventei uma história, que obviamente história não vem do nada, mas depois de bastante tempo, buscando inspiração, consegui inventar uma história e comecei a colocá-la no papel. Até que, depois de um tempinho, bastante empenho, mas extremamente valioso, ele se tornou os 3 livros que eu tenho eles aqui já. E foi difícil estruturar essas histórias? Você encontrou dificuldades? Precisou de ajuda dos pais, da escola? Como foi a prática, a construção das obras? Como eu sempre lia muito, se tornou algo natural para mim. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a me envolver com essa história, era como se eu estivesse conversando com o meu leitor, era sempre uma conversa. E, claro, depois do primeiro livro, para melhorar a minha escrita, para ser sempre, poder passar a literatura de uma maneira mais prazerosa para o meu leitor, claro, eu tive que ir atrás, estudar sobre estrutura de roteiro e tudo mais, mas, sim, a ajuda dos pais foi essencial, até porque eles fizeram uma coisa que eu agradeço muito, na época eu ficava um tanto receoso, mas hoje eu agradeço muito que eles nunca me deixaram desistir de escrever. Sempre tem, como é um trabalho extenso, cada um deles demorou quase 1 ano para escrever, todo dia ali em cima, sempre tem aquela vontade de desistir, aquela vontade de parar. Só que o importante é que você não faça isso. Quando eu estava fazendo esse trabalho, até fui num bate-papo com uma criança, perguntou qual o sentimento que se tem quando escreve. O sentimento que se tem quando escreve, para mim, é do mesmo jeito que um jogador quando está treinando. Na hora, é simplesmente, eu estou trabalhando para aquilo. Mas a parte importante é quando você leva a sua literatura para uma pessoa e ela vai fazer a diferença na vida de alguém. Acho que o sentimento é mais de empenho para que faça um trabalho legal, para que essas meninas possam ter uma literatura boa e possam ter uma visão de mundo ampliada a partir disso. A partir da fantasia, né, da imaginação. Emily, e você? Como começou? E eu sei que a Emily também não é só na prosa, também se arrisca na poesia. Como começou a sua experiência? E você também recebe um forte estímulo dos pais, assim como o Guilherme? Isso, desde pequenininha minha mãe sempre me incentivou, né? Meu pai, ele comprava livro de 2, 3 anos pra gente ficar, tipo, olhando, brincando. Minha mãe ficava até brava, porque a gente não sabia, né, ainda ler, mas ele sempre nos incentivou também. E daí com 10, 9 anos eu fiz um livro sobre a natureza, porque eu sempre gostei da natureza, sobre os bichinhos, as coisas. Eu até perdi esse livro.
Mas meu pai, ele disse que eu tinha talento para isso e daí eu comecei a escrever. E daí com 15 anos eu publiquei meu primeiro livro, né? Foi um romance. Muito natural. Eu disse que, como Charles Bukowski dizia, um escritor não precisa se esforçar para ser um escritor, né? Nasce tudo muito naturalmente. Se não nascer naturalmente, não é um escritor. E eu acho incrível quem entra nessa área porque não consegue mais sair. Bruna, professora Bruna, a gente sabe que a escola é um território, uma fonte enorme de leitura e de leitores. Quero saber um pouquinho mais sobre esse projeto, então, que é Escritores Mirins, por que ele existe e como ele acontece. Bom, então esse nosso projeto já vem acontecendo há alguns anos no colégio, né? E veio justamente para incentivo da leitura e da escrita. As crianças estão no processo de alfabetização, então elas precisam de um estímulo muito grande, né? Então nada do que contar para o imaginário delas e fomentar tudo isso num livro, né? Isso então é uma gratificação muito grande para eles, é ver que a escrita deles, o pequeno textinho que eles fizeram, a pequena história que eles produziram, viraram um livro. Eu quero saber da Isabelle Vitória Dukevzy. Depois eu diz direitinho, né, Isa? Como foi essa experiência e que texto você produziu? Eu produzi um texto que eu imaginei, que eu queria fazer de verdade, que foi bom, eu usei minha imaginação. E qual foi o monstro que tu escolheu? Ou teve alguma coisa diferente que tu criou? Eu escolhi um monstro amarelinho. Um monstro chamado como? Amarelinho. Amarelinho. O que aconteceu com esse monstro? Ele tinha 4 bocas e 3 olhos. E adorava comer frutas. Ana Júlia Scopel, que monstro faz parte da sua história? Olha, o meu é o amarelinho, porque na minha sala o monstro, o nome era amarelinho. E então eu escolhi ele. E como que você deu, assim, como ele foi criado? O que você também, assim como o monstro tem várias bocas, o da Isabelle, como que é o teu, o amarelinho? O meu, ele... É amarelinho? É amarelo. Ele tem 3 olhos e... Ele gosta de frutas? Ele gosta de chocolate? Não. Não? O que ele come, então? Ai, não sei. Feijão e arroz, né? Não, feijão e arroz, talvez? O que tu acha? Pode ser. E me conta, Ana, como foi? Foi difícil fazer esse texto ou foi fácil? Não foi tão difícil. Foi fácil. A gente está encerrando o primeiro bloco de Roda de Saberes e depois, no próximo, eu quero saber das nossas convidadas escritoras, crianças escritoras, quais são os seus últimos livros, quais estão lendo. Vamos acompanhar. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Vamos para o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre jovens escritores. Aqui conosco, Guilherme Bianchim de Camargo, Emily Poli, Bruna Borges, professora, Ana Júlia Scopel e Isabelle Vitória Dukevzy. São 2 crianças que ajudaram a construir uma obra bem interessante lá do Colégio São Carlos, neste ano, que é Uma Viagem para a Monstrolândia. Meninas, eu quero saber agora de vocês, o que vocês estão lendo? O que vocês, junto com a turma, estão lendo na biblioteca? Que livros vocês gostam? Pode me falar? Pode falar, Isabelle. Eu leio muitos livros.
da biblioteca, da minha casa. Às vezes de noite eu até insisto a minha mãe para ler livro para mim. E ela lê? De vez em quando, sim. Como é o nome da sua mãe? Ana, Ana, de vez em quando sim. E qual história você gosta? Assim, qual é a última que tu leu e te chamou a atenção? esse eu não sei. Mas o que tu, então, assim, mais de aventura, de fadas? Qual é o tipo de história que tu gosta? Eu gosto da Chapeuzinho Vermelho, gosto da Cinderela. Os clássicos você gosta, a gente chama, então, né, professora? Vocês trabalham muito esses temas? Bastante, até para resgatar um pouco os contos de fadas, né? E tipo, história de Pinóquio, Dumbo. Então a gente traz um pouquinho mais para as crianças de hoje, que algumas ainda não conhecem, né? Então a gente acaba resgatando um pouquinho mais esses contos. Ana Júlia, e você? Lá em casa, o pai e a mãe lê com você, lê pra você? Como funciona? Eu leio livro, né? Porque eu já sei ler. E eu leio bastante contos de fadas. Qual que tu mais gosta, assim, aprecia? Rapunzel. Rapunzel? E você tá de cabelo preso hoje, é? Bem, Rapunzel, tu gosta? Tu indica pra quem tá em casa ler essa história? Sim? Tá certo. Assim como nossas meninas, Ana Júlia e Isabelle, muitos alunos fizeram parte da mostra literária da Recria neste ano. São mais de 400 textos e que é um projeto muito interessante que envolve, apoiado pela Associação Criança Feliz e várias outras entidades. E a gente foi visitar justamente a Associação Criança Feliz e conversamos com alunos que tiveram seus livros publicados na última coletânea, que é da 10ª Mostra Recria. Vamos assistir a matéria? Aproximadamente 400 crianças e adolescentes de 23 entidades e serviços de convivência tiveram textos publicados na coletânea da 10ª Mostra Literária da Rede Recria de 2017. Alguns dos estudantes vêm da Associação Criança Feliz, onde a escrita, a leitura e a criatividade são sempre muito estimuladas. No início, quando a gente propõe o projeto, eles ficam meio assim, não quero escrever. Mas daí tu começa a fazer algumas oficinas e dinâmicas em cima da escrita que eles se emocionam e começam a escrever. O Matheus, muito tímido ali agora na filmagem, ele foi um dos meninos que ele saltitava. Ele escrevia 2 frases e vinha me mostrar feliz da vida, porque ele estava escrevendo um texto. E ele escreveu 2 textos. E infelizmente a gente teve que escolher um só, né, Camila? Para ir, que foi esse do chocolate. E eu estava ali na porta olhando a carinha dele quando ele abriu o livro e viu: o meu texto tá aqui. Direto ele me olhou. Então isso é muito gratificante, sabe? Para nós é um orgulho quando a gente recebe o retorno da família, o quanto eles mudaram, né? O quanto desde os pequenos até os maiores estão sendo protagonistas na leitura, na dança, no teatro, na música. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Mas a família junto com a gente proporciona com que todos nós crescemos juntos, e esse é o objetivo da Criança Feliz. Há toda uma preparação prévia para que os alunos e alunas sejam instigados a compor suas criações literárias. Um time de oficineiros ajuda nesse percurso. Todos os textos são publicados, mas somente alguns obtêm prêmios. A escolha é feita por um júri especializado. Como o projeto ele tem diversas etapas e ele tem um olhar pedagógico muito cuidado, muito cuidadoso, né? Então, a primeira etapa do projeto é a etapa de capacitação dos educadores. Então, nesse processo de capacitação, nós tivemos diversos oficineiros que trabalharam diversas temáticas, não só aspectos teóricos, mas também atividades para serem propostas, né, dentro das instituições, que é o que acaba agregando muito para o trabalho do educador, né, dentro do centro educativo. Porque às vezes, o que acontece? O projeto ele prima também pela sedução, né, da leitura e da escrita. Porque eu acho que esse resgate ele tem que ser feito, né? Então, dentro dessas oficinas de capacitação dos educadores, foi também primado, então, por sugestões de atividades que fossem sedutoras, né? Como a gente pode desenvolver essas oficinas de uma maneira prazerosa, instigante, né? Que seduza eles realmente. O grande desafio do educador, e é uma fala que eu tenho repetido porque eu vejo
que é exatamente isso que acontece. Eu acho que o grande papel do educador hoje é criar uma ponte entre a realidade, a vivência desses educandos, desses alunos, e a literatura propriamente dita, né? É muito transformador e eu percebo que, não só para mim enquanto coordenação, né? Acho que a gente pode perceber no sábado, né, no dia da premiação, nos olhos deles, né, autografando os textos, o quão transformador também isso está sendo para a vida deles, né? E mesmo os que demonstram essa resistência em não gostar de ler e de escrever, esse ato provocativo já vai deixar uma pulguinha atrás da orelha deles, e eu acredito que em algum momento ou outro eles vão se identificar com algum tipo de literatura, enfim, né? Wesley da Luz, de 15 anos, é um dos meninos que recebem constante apoio das professoras. Ele reconhece o significado desse impulso. Bom, eu não gostava de ler, eu comecei a ler por causa da minha professora, que ela me trouxe aqui, daí eu comecei a pegar livros, mais ou menos 500 páginas para ler. A professora, como é que é o nome da professora e como que ela te incentiva? Bom, ela conversa comigo, o nome dela é Rose, aquela vermelhinha ali atrás. Né? E ela te diz que é importante ler por quê? Bom, porque eu tinha uns probleminha de nervosismo, daí quando eu lia eu me acalmava, ela me ajudava. Tabita dos Reis, de 8 anos, obteve uma menção honrosa. Emily de Oliveira, de 9 anos, conquistou o 3º lugar na prosa categoria 1. As duas contaram com o incentivo dos pais e da professora. Ela e os colegas Matheus e Marlon tiveram os textos publicados na coletânea deste ano e, juntamente com o colega Rafael da Rosa dos Anjos, fizeram questão de compartilhar com a gente. Além das estrelas do mar, Júlia adorava ver as estrelas do céu. Chocolate, bem pretinho, bem docinho e gostoso. Quero todo dia comer um chocolate bem cremoso. Será que sou um animal ou um vampiro? Às vezes eu paro e penso, por que as pessoas são tão egoístas? Por que quando eu olho para as pessoas, elas me ignoram? Será que é por causa da minha aparência? Ao acompanhar essa reportagem, a gente pode ver que não importa o espaço, não importa o local, a leitura pode estar presente e pode também estimular a escrita. Foi o que aconteceu com estes alunos que participaram da 10ª Mostra Recria e que teve neste ano a coordenação da Nil Kremer. Guilherme, você já participou de mostras, de concursos literários? Sim, eu já participei de alguns concursos literários, até inclusive alguns propostos pela prefeitura, alguns projetos muito legal que tem aqui em Caxias, e em outras cidades também tem, fui para Farroupilha, Flores, mas acho que as mais legais foram em algumas escolas que eu fui trabalhar com os alunos, as mostras que os alunos fazem de textos, que eles são incentivados pelas professoras, tanto que é um trabalho incrível que as professoras fazem, em levar a literatura para esses alunos, e o que eu vejo lá são textos muito bons. Eu vejo poesias, contos, e é o que eu falo para alguns alunos, não importa o estilo de escrita que você faça, você pode escrever até microcontos, que agora é um tipo de conto que veio principalmente com o Twitter e tudo mais, são textos bem fragmentais mesmo, mas não importando crônica, conto, poesia, romance, como eu escrevo aqui, o importante é que os alunos tenham essa ampliação da visão de mundo, porque a literatura é o que faz isso, que nem elas tinham comentado, as meninas dos contos de fadas, nada mais é do que levar uma ideia de valores. Quando eu tento passar com o meu livro, por exemplo, algumas ideias de bem e mal, de certo e errado, coisas que eu acredito e que eu acho que seria interessante passar e faça alguma diferença na vida de um aluno. Essa é a parte essencial. Emily, você também fazia muito texto na escola, ainda estuda, né? Faz muitos, tem experiências bacanas vividas na escola sobre a escrita? Sim, na escola eu sempre gostei de escrever textos, né? Principalmente aqueles que o tema era a gente que escolhia. Mais legal. Tema livre. Tema livre, daí eu fazia os textos bem legais, eu acho que era legais. Eu participei de poucos concursos, né? Mas eu acho bem válido qualquer tipo de concurso, de projeto que estimule a leitura, né? E que incentive as pessoas a escrever e a expor os seus pensamentos. Eu criei um projeto que é o Café Poético. E eu fiquei bem feliz porque as pessoas que me procuraram para participar eram pessoas assim que escreviam bem, que não tinham onde mostrar, sabe, o seu trabalho. E deu muito certo, assim. Tanto que agora a gente está continuando com as edições e está cada vez mais pessoas procurando para participar. E tem muita gente que escreve bem e não tem onde mostrar, sabe, o seu talento. E criar esses espaços possibilita
essa divulgação mostra, também sim, do trabalho de jovens escritores. Professora Bruna, vocês também fazem mostras lá na escola, além do projeto, vocês trabalham outras ações em torno da escrita e da leitura? A gente faz todos os anos, então a gente promove a Feira do Livro no colégio, né? Então que a gente traz escritores, né? Tanto jovens quanto escritores mais velhos, né? Diferentes formas de escrita também, diferentes formas de literatura. E os alunos aí adotam o livro, os professores fazem um trabalho maravilhoso em sala de aula e é exposto nessa Feira do Livro. Né? Então a gente tem um encontro com os escritores, o bate-papo, os alunos podem conhecer um pouco mais as obras deles, como é esse escritor, o que ele faz, como é que ele começou. Então é um bate-papo muito bacana que a gente faz em 3 dias, né? Mas que é muito envolvente, tanto para os alunos, para os pais da escola, os professores também. Isabelle, tu lembra qual foi o escritor deste ano que esteve lá na escola? Não. Que a gente conheceu. A Leia. Cassol. Ah, e ela é muito divertida, não? Hein? Vocês gostaram de conhecer a Léa Cassol? Sim. Por quê? Porque ela escreve livros e também porque ela tem cabelo roxo. Ela tem cabelo roxo? Teisa, ela tem cabelo roxo? E você gostou dela também, Ana Júlia? É? Você já leu a história dela? Já. Eu tenho um livro dela em casa que foi ela mesma que deu, a prof que deu. Tá autografado e o livro já tem a mesma, quase o mesmo nome dela. A mesma... E ela também contou história, a Léa Cassol, para vocês? Porque ela também é uma contadora de histórias, não? Sim. Ela contou histórias lá? Contou, Isabelle? Sim. Essa experiência de entrar em contato com um escritor, vocês gostam? Vocês gostam quando o escritor vai lá na escola? Eu gosto. Eu também. Por quê? Porque é legal ler. Vocês sabiam que a gente está aqui com outros 2 escritores aqui, ó. Vocês têm que convidar eles para ir lá na escola de vocês, que tal? Pode ser? Pode. Será que a professora Bruna leva eles lá? Vamos, com certeza. Muito bem. Estamos encerrando o 2º bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre jovens escritores e também faz uma discussão sobre esse mundo, esse nosso mundo da leitura e da escrita. Em seguida, voltamos. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Voltamos para o 3º e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que aborda e conversa sobre leitura e escrita com jovens escritores. Conosco, Guilherme Bianchim de Camargo, Emily Poli, Bruna Borges, que é professora, Ana Júlia Scopel e Isabelle Vitória Dutkevski. A Isabelle é essa moça de laço vermelho e a Ana Júlia, então, é a de camiseta azul. Bem, Guilherme, a gente vai para um quadro que se chama Anote Aí. Eu vou começar pelos seus livros. Vamos então para a vinheta do Anote Aí. Hoje no Anote Aí, a gente, claro, traz como dicas os livros dos nossos escritores aqui presentes. Então, presentes. A gente está aqui com Os Guardiões de Termilha, escrito pelo Guilherme, e são 3 volumes. Um deles, Aprendizes da Elite. O outro, então, O Guerreiro Esquecido. E A Sombra do Mestre. Eu li o primeiro. Tenho que ler os próximos. E a gente tem também as obras da Emily Poli, Uma Luz Entre as Trevas. A outra, então, O Poder do Amor. E a gente
tem também, que está escondidinho aqui, me ajuda, Guilherme, De Volta ao Paraíso. Que aqui a Emily, então, tem poesia. Eu já li este, recomendo. E a gente também, lógico, tem essas obras maravilhosas, que são coletâneas produzidas a partir do projeto Escritores Mirins do São Carlos, Uma Viagem para a Monstrolândia, que é a última obra que foi lançada neste ano de 2017, e tem também No Reino do Era Uma Vez, que foi lançada em 2016. Essas obras, então, têm textos de escritores como a Ana Júlia e como a Isabelle. E, por fim, eu encerro, então, com a dica de leitura da coletânea da 10ª Mostra Literária da Recria. Aqui tem mais de 400, estão aqui cerca de 400 textos produzidos por crianças de entidades da nossa cidade. Está aí, então, várias opções do Anote Aí para você que está em casa. E essas obras, elas estão aqui na Casa de Leitura da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Quem quiser ler elas, podem vir até aqui. O acesso é liberado. Bem, Guilherme, por fim, qual é o próximo livro que vem aí? Ou agora tu está dando um tempinho, porque eu sei que você está estudando para o vestibular. Bom, eu sou um escritor. Eu não pretendo parar de escrever nunca. Isso é inerente a mim. É um hobby, eu sempre gostei e não vou parar de escrever nunca. Quanto aos meus projetos, tenho alguns. Tenho provavelmente algum romance policial, talvez livro de contos. Talvez me aventurar na poesia algum dia, talvez não agora. Mas, por enquanto, eu estou estudando vestibular, último ano, então é um pouco corrido. Talvez ano que vem lance alguma coisa. E acho que vem um romance policial, então, aí, né, Emily? Já deu a deixa aqui. E você, Emily, o que tem daqui para frente? Novos projetos? Sim. Mais poesia? O que vem? Sim, eu tenho livros pela metade no computador, né? Porque eu também, como o Guilherme, dei um tempo agora, uma parada assim para continuar os livros, ainda não tá na hora. Por falta de tempo, né? Mas escrever sempre, né? Quando dá uma deixa, tô lá escrevendo. E daí eu só indico que todo mundo que goste da literatura continue, não pare, né? Quem escreve, continuar a escrever. Escrever como se a gente liberasse aquela nossa outra parte lá, os nossos sentimentos, assim. E tem projetos, mas mais adiante. Romance, fantasia, tem um pouco de tudo lá no computador. Emily, você tem percebido assim interesse de jovens leitores por suas obras? E como você observa a relação hoje da escrita a partir das novas tecnologias? Você, por exemplo, é uma nativa digital, assim como o Guilherme, nasceram já no momento em que as tecnologias já estavam fortemente presentes nas nossas vidas. Como você vê essa relação? Eu tenho amigos e pessoas que me procuraram para ver se eu gostava do que eles escreviam, né? Assim, eu acho que agora os meios de comunicação pela internet está muito mais fácil para quem gosta de ler, escrever. As pessoas leem o que a gente escreve, assim, e tanto que eu do meu jeito, assim, eu acabo incentivando as pessoas, acredito, a escreverem também, né? Jovens a escreverem. Eu acho que está nos ajudando bastante. Bruna, professora Bruna, você nota isso? Guilherme, tu quer contribuir? Acho que uma ideia que se tem é que as pessoas estão deixando de ler. Eu não tenho muita certeza se isso é verdade, porque talvez as pessoas estejam deixando de ler o livro físico, que é uma pena, realmente. Mas as pessoas estão lendo muito. Com o advento das tecnologias, redes sociais, então as pessoas leem muito, que é bem seguido você passar no meio de uma rede social e tem um texto lá, literário, e a pessoa para ler, realmente. Mas eu tenho complicado, eu tenho mentalidade de um senhor de 80 anos, às vezes, para escrita. Eu gosto muito do livro em papel, então a sensação de ter um livro nas mãos, para mim, já é uma das melhores coisas que tem na literatura. Mas, sim, eu acho que com o advento das tecnologias está tendo um aumento, porque agora as pessoas têm a oportunidade de mostrar o que escrevem. Antes eu via muita gente com textos, mas não tinha como publicar, não tinha como mostrar, e com medo da crítica. Esse é um ponto que talvez as tecnologias tenham deixado um pouco a desejar, porque a crítica é muito forte. Sempre a crítica é muito forte. E algumas pessoas têm muito medo dela e acabam não liberando seus textos por isso, apesar de ser uma grande oportunidade para crescimento, tanto como autor quanto como pessoa.
Vai melhorando a partir da opinião do outro. Bruna, como você observa a presença das novas tecnologias, o envolvimento delas na produção textual lá dos seus alunos, lá do Colégio São Carlos? Eu acho que a tecnologia ela veio para agregar, né? Então, se souber trabalhar com ela, tanto em sala de aula quanto em casa, ela traz um conhecimento vasto, né? Enorme. Então, ela é um conjunto. Quando tu sabe trabalhar com a tecnologia, tu expõe ela de uma maneira correta. Eu acho que ela é super aliada na educação, tanto no incentivo à leitura, à escrita, e o acesso é muito rápido, né? Quem não está sempre com o celular na mão e faz uma leitura breve, até de um jornal, de uma revista que gosta, de um pequeno texto, de uma poesia, né? Lógico, eu também concordo com o Guilherme que o livro físico é essencial, né? Eu gosto do livro físico, mas tem quantos aplicativos em celulares, em tablets, que a gente pode fazer a leitura virtual, né? Nós temos o e-book também, né? Que a maioria tem acesso já a ele. Mas eu acho ainda para os pequenos, esse incentivo do livro físico é muito maior, porque eles precisam ter esse contato, esse estímulo, né? Então, de ver as imagens, de poder ver como é que é o livro, como é que é a espessura da capa, a textura. E quantos livros a gente tem, né? Que a gente passa a mão e consegue ver uma textura diferente. Então, isso para eles é muito relevante. Ou seja, o ideal é conjugar as várias plataformas. Exatamente. Há espaço para todas. E, Bruna, até porque a própria proposta, né, de vocês, até a partir desses livros, a tecnologia disruptiva é um novo conceito, né, que me parece muito próprio para esse mundo efêmero, que todo dia uma tecnologia morre e nasce outra. É um ciclo. Exatamente, né? Esses nossos livros, então, veio justamente para abordar os professores, né, novas maneiras de trabalhar em sala de aula, de trabalhar com os alunos. Então, aqui nós temos práticas, né? Não só uma teoria, né? Lógico, a teoria primeiro, depois a prática. Mas nós temos as práticas dos professores em sala de aula para ver que não é tão complicado assim a gente sair um pouco daquele papel do professor detentor do conhecimento, né? Mas passar a bola um pouquinho para os alunos, né? Fazer eles serem mais críticos, irem atrás, correr atrás do que eles querem, mais reflexivos também. E a direção, a diretora Sueli, todo mundo lá abraça junto essa ideia. Com certeza, todo mundo junto, abraça a causa e nós se empenhamos com certeza. Nós temos um grupo de professores excelentes, né? A direção também apoia muito, os coordenadores também. Então isso compila tudo, né? Um trabalho de parceria, de amor, de dedicação de cada um que compilou no livro. E os pais também, eu sei que é bem forte a APM lá de São Carlos. Isso. Que atua muito presente na vida das nossas crianças e da escola. E eu quero saber da Isabelle Vitória, do Kevzi, como foi a experiência da sessão de autógrafos? Como foi tu ter o livro ali, assinar, entregar para o pai e para a mãe um livro com o texto que você produziu? Isso foi legal. Por que foi legal? Porque dava para autografar mesmo sem pedir. E vocês iam autografando várias. Tu autografou muito? Não. Não? Mais ou menos quantos livros? Um. Só para o pai e para a mãe? E eu quero saber da Ana Júlia, como foi essa experiência de ali dar o seu autógrafo num texto, num livro que você fez? Ajudou a fazer? Foi legal. Vocês fizeram uma apresentação, foi na Feira do Livro? Me conta como foi esse dia do lançamento. Foi bem divertido, foi bem bonito também, né? Por causa que a gente cantou, a gente balançou assim com um monstrinho. E o autógrafo. E o que o pai e a mãe disseram quando receberam o livro? O que disseram para você? Eles gostaram bastante, acharam legal. E acharam legal a tua história do amarelinho? Bem, e os teus colegas? Leram a sua história já? Não sei. Temos que saber, né? Vamos ver se eles sabem. Depois, em casa, depois você volta para a sala e tu pergunta. Diz que a Vânia perguntou se o pessoal de lá leu sua história. E também se leu a da Isabelle. Né? Queridos. Guilherme, então agora a gente está quase no final da roda de saberes. O que você sugere para quem, como você, assim,
está sendo cutucado a colocar, então, suas ideias no papel? Bom, para quem já teve vontade de escrever, sabe que não é nem tanto necessário que alguém lhe incentive a escrever. Escrever se torna algo natural. Na verdade, o que eu incentivo não é a escrita, porque eu sei que as pessoas que tiveram acesso à literatura e que têm essa vontade vão seguir por isso, tanto que é por isso importante os projetos de leitura, para levar a leitura a isso, e caso tenhamos algum escritor ou alguém que gostaria de mostrar o seu pensamento para as outras pessoas, isso vai acontecer. O ponto é, eu incentivo a que mostrem seus textos, a que tirem o texto de dentro do seu caderno e leve para a rua, porque a arte até é a manifestação da individualidade de uma pessoa. E quando você guarda o seu texto, ele não tem razão para existir. Uma história é feita para ser contada. Se ela não é contada, não faz sentido ela estar lá. Então, para quem tem textos, para quem gosta de escrever, que leve isso para as outras pessoas. Que mostre. Não deixe na gaveta. Não deixe na gaveta. Emily e Guilherme, vocês tiveram o apoio financeiro para a publicação, o apoio financeiro da família, como vocês fizeram, porque também tem isso, né, para publicação no impresso. Mas enquanto não acontece isso, essa sugestão do Guilherme é boa, que se use a internet para talvez divulgar. Vocês tiveram esse suporte dos pais para bancar as primeiras edições? Sim, minha família me ajudou e depois um moço que leu o meu livro, ele disse se ele podia patrocinar meu segundo. Daí eu disse, pode, vai nos ajudar bastante. Viu o que você está dizendo? Então, eu acho assim, interessante que as pessoas que escrevam mostrem os trabalhos justo por isso, né? Sempre tem alguém que se identifica com a tua escrita e que vai querer correr atrás de te conhecer de qualquer forma e investir naquilo que tu faz. Olha só, um leitor eu sempre digo como patrocinador. Eu sempre digo que aquilo que tu faz com amor tem o seu retorno. Por mais que demore, às vezes é melhor que demore e que venha do jeito que a gente gostaria que viesse. E o retorno não é necessariamente financeiro, né? Isso que o pessoal pensa. A importância não é pelo dinheiro. Ninguém faz arte pelo dinheiro. As pessoas fazem arte para mudar o mundo de alguma forma. Todos nós estamos aqui por alguma função. Então, que na sua estada aqui, nossa curta vida aqui, façamos a diferença. Sim. Possamos transformar. Bruna, você transforma muito com a literatura na tua escola? Com certeza, né? Acho que todo professor transforma um pouquinho, né? Ou espalha um pouquinho, né? Desse incentivo à leitura, da escrita, né? Principalmente nos anos iniciais, onde eles estão começando a dar os primeiros passos, né? Para esse mundo vasto que a gente tem. Então, eu acho que com certeza, sim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que espalhar esse pouquinho do que a gente tem, do que traz também consigo. Eu acho que eles falaram corretamente de que a gente faz as coisas com amor, né? E lá no final a gente colhe muito, né? A gente vai plantando aquela sementinha e no final a gente faz uma colheita muito grande, que não é o valor financeiro, mas é o valor que vem do coração, né? É o amor, realmente, é o amor do que a gente faz e o amor pelo que a gente faz também. O amor pela escrita e pela leitura. Meninas, eu quero agora que vocês deem um tchau para quem está em casa, que a gente está encerrando aqui a Roda de Saberes. Né, Isabelle, quer se despedir? Para quem tu quer mandar um abraço? Para a prof. Raquel, para minha mãe e para o meu pai e para minha irmã. Todo mundo. E a Ana Júlia? Para meu pai, para minha mãe, para minha irmã e para a prof. Raquel. Então, muito obrigada, escritoras. Tudo bem. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. A gente conversou com o Guilherme Bianchim de Camargo, estudante e autor de Os Guardiões de Termilha, volume 1, 2 e 3, com a Emily Poli, autora de Uma Luz Entre as Trevas, De Volta ao Paraíso e O Poder do Amor. Também a professora Bruna Borges, que é professora do Colégio São Carlos e coordenadora do projeto Escritores Mirins. E a gente não conversou, mas eu estou desconfiada que ela também escreve. E agradecemos a Isabelle Vitória do Kevsi, que é aluna do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio São Carlos. E, por fim, a Ana Júlia Scopel, aluna do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio São Carlos. A gente agradece a quem nos acompanhou até agora. Lembramos que você pode também dar sugestões pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Dê sua sugestão para ajude a construir aqui a Roda de Saberes. Eu agradeço muito a sua companhia. Até o próximo programa.